O conhecimento liberta. E esse conhecimento que estou compartilhando hoje com vocês aqui nesse episódio foi muito importante na minha carreira, na minha vida como um todo, e vou compartilhar com vocês aqui experiências, conhecimento, esse conhecimento que foi um divisor de águas na minha relação comigo mesmo e com as outras pessoas. Vem com a gente no AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. Fala agroprotagonistas! Sejam muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. Nesse episódio de hoje vou compartilhar um conhecimento que mudou a minha percepção para entender mais sobre as pessoas. E esse entendimento começou partindo de mim. Logo quando eu fiz meu MBA em Gestão de Pessoas e Coaching, busquei muito isso para mim, para eu me entender melhor, buscar o autoconhecimento que a gente fala bastante aqui no AgroPro. E depois, quando eu fiz um programa de coach executivo, eu expandi, eu ampliei a minha percepção sobre isso para entender melhor as outras pessoas. Porque tudo começa na gente. A gente precisa se entender melhor, conhecer melhor a gente, como que a gente funciona, o nosso perfil, a nossa forma de ação, de reação, e depois a gente começa a expandir para entender melhor as outras pessoas. E esse processo não é um primeiro outro, esse processo acontece de uma forma dinâmica. Estou falando do conhecimento desenvolvido através da teoria das necessidades, trazido pelo americano Abraham Maslow. Então, a gente precisa entender muito sobre pessoas, porque quando a gente fala de negócios, negócios são pessoas e processos. E as pessoas são a parte essencial de todos os negócios. E quando a gente entende melhor sobre as necessidades dessas pessoas, a gente fala bastante aqui no Geração de Valor no Agro sobre entender as necessidades dos clientes, atender essas necessidades, ter essa sensibilidade. No mundo dos negócios, cada vez mais se fala sobre empatia com as outras pessoas. E para a gente ter mais empatia com as pessoas, um dos pontos que a gente precisa entender é sobre as suas necessidades. Então, essa teoria do Maslow traz para a gente alguns níveis de necessidades das pessoas. Então, a gente inicia aí com as necessidades básicas, que são as necessidades fisiológicas. É o que a gente precisa: comer, dormir, tomar banho, tudo. E a gente precisa ter isso bem claro para a gente ter maior percepção, autopercepção e entender melhor as outras pessoas. Então, tem um conhecimento que hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e eu disse para ela, ela falou para mim, tô cansada, Aí eu falei, você tá cansada? Descansa. É a solução. Por quê? Se a gente cai na neura, tô cansado, não sei o que, aí começa a vir sabotadores dos nossos resultados. Então, aí começa a ir para outra linha, sair da linha da ordem, do caminho que leva a gente à alta performance. Então, tá cansado? Descansa. Precisa alimentar? Se alimente conscientemente. Porque a gente precisa ter um funcionamento fisiológico do nosso corpo otimizado, potencializado para a gente atingir os nossos resultados. A gente precisa estar bem. Então, as necessidades básicas, as necessidades fisiológicas são muito importantes. E aí temos as necessidades de segurança também. Essas necessidades de segurança, a gente precisa ter a segurança do nosso trabalho, a segurança da nossa pessoa mesmo, pessoal, segurança em relação aos outros. Essas necessidades de segurança também são muito importantes. E as outras necessidades aí a gente já traz para um patamar
em que a gente entende melhor sobre a gente, sobre as outras pessoas, são as necessidades sociais. Então, aqui entra as necessidades de interação com as outras pessoas, de relacionamento, de pertencimento a um grupo de pessoas, isso dentro da religião, dentro do trabalho, dentro da nossa sociedade como um todo. A gente sempre está inserido em grupos e esses grupos se integram por um bem maior, por uma necessidade social comum das pessoas. Então, aí entra um ponto bem importante da gente entender os nossos relacionamentos, os ambientes que a gente está frequentando, porque tudo isso vai influenciar, vai ter um impacto direto nos nossos resultados, né, no nosso progresso, na nossa evolução como pessoa, não só no profissional, mas em todas as áreas da vida. E depois vem as necessidades de estima, as necessidades da gente ter autoestima, da gente criar mais, da gente se sentir mais realizado, que já vai direcionar para a próxima necessidade, que são as necessidades de realização pessoal, né? A gente ter liberdade de se expressar, a liberdade de criar, a liberdade de ser espontâneo, né? Então, olha aí, a gente tem uma série de necessidades e trazendo para o nosso contexto, né, do agronegócio, a gente lida com pessoas a todo momento, né? O líder, né, se interagindo com seus liderados, os liderados entre si, com seus líderes, né? Todas as pessoas envolvidas aí no agronegócio, os diversos atores aí do agronegócio, e a gente traz também para o contexto dos nossos clientes. Quando a gente expande aí essa percepção sobre as necessidades do indivíduo, a gente se relaciona melhor, porque tem aquele momento que a pessoa está buscando estima, aquele momento que a pessoa está buscando se relacionar. Então, como que a gente pode interagir melhor com essa pessoa, ter mais empatia com essa pessoa, com os nossos clientes? Isso é uma questão crucial para a gente atender às suas necessidades, né? Quando um agricultor produz, a gente precisa ampliar mais a nossa percepção, entender por que ele produz, escutar as suas histórias. Isso traz muita empatia, traz calor, né? Proximidade com os nossos clientes. Por quê? Vou trazer um exemplo. Teve uma vez que eu estava conversando com um cliente, primeira abordagem, e eu sou uma pessoa que gosto muito de histórias, de contar histórias, de ouvir histórias, e ele me trouxe uma história de 3 gerações da família dele produzindo naquela área, naquela propriedade. Então a gente vê que tem uma história, e todos nós temos as nossas histórias. E se tem uma coisa que conecta pessoas, é histórias. Então, a gente precisa se conectar com as pessoas de uma forma mais genuína, ouvindo as histórias das outras pessoas, contando as nossas histórias, porque quando a gente compartilha histórias, a gente compartilha experiências, e o que conecta as pessoas são as experiências. Então, para a gente resumir aqui esse episódio, eu vou trazer aí um desafio para vocês. Quando vocês estiverem aí com seus clientes, né, líderes com liderados, liderados com seus líderes, liderados entre si, você, na sua vida, busque ouvir mais as pessoas, entender as suas necessidades, o momento de cada um, o contexto de cada um. Você vai entender melhor das pessoas. Siga com a gente aqui no AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial.